Para começar a fazer o filtro, gente, a primeira coisa é lavar o algodão cru. Não precisa passar sabão, nem nada, mas precisa lavar bem. Então, eu peguei o meu algodão cru, coloquei de molho na água, certo? Aí, lavei direitinho, troquei a água, enxaguei. Por quê? Olha só como fica a cor da água, tá vendo? Então, precisa lavar, enxaguar direitinho, trocar a água, pôr para secar. Depois que secou, aí a gente passa o algodão cru direitinho, do jeito que eu tô fazendo, para poder ficar melhor para trabalhar, né? E a gente precisa fazer isso porque senão depois ele encolhe quando a gente for usar, entendeu? E a gente vai trabalhar com as medidas certas. Aqui estou trabalhando, medindo o meu porta-filtro direitinho. Essas são as minhas medidas que eu vou trabalhar com ela. Então, você faz isso com o seu, tá bom? Então, agora eu vou mostrar como foi que eu fiz o molde, tá bom? Porque já que o nosso objetivo é não comprar mais o filtro pronto, então eu não vou fazer através de um filtro, eu mesma vou fazer o molde, né? Então, vamos lá. Eu fiz assim, eu peguei as medidas, né? E coloquei aqui. Então, primeiro eu fiz uma linha reta aqui, que é daqui que eu vou partir. Então, vamos lá, né? Então, as minhas medidas são 35 em cima, né? De acordo com o que eu mostrei pra vocês aqui em cima. Aqui é 23 e aqui de altura tem 8. Então, vocês têm que fazer de acordo com a medida do porta-filtro de vocês, tá bom? Aí, eu dividi por 4 essas duas medidas aqui. Por quê? Porque a gente vai trabalhar assim, ó, com um quarto, porque aqui eu tô vendo ele de frente, aqui tem uma parte, aqui tem outra parte, aqui atrás tem outra, aqui tem outra. Então, a gente vai trabalhar com um quarto. Então, eu dividi aqui por 4, tá bom? No meu caso, a parte de cima eu achei 8,75. Aí, eu coloquei 8,8, tá bom? 8, vou colocar aqui mais pra baixo. 8,8. E na parte aqui de baixo, eu achei a medida de 5,75. Então, eu vou colocar 5,8. Então, eu vou achar aqui, ó, os 8 centímetros essa parte aqui, né, que são 8 centímetros. Então, eu vou colocar aqui. No caso, seria essa reta. Essa parte aqui é essa reta aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui 8 centímetros. E a partir daqui, deixa eu colocar pra cá também. Bem, e a partir daqui, eu vou colocar o 5,8, que no caso seria essa parte aqui, ó, tá? 5,8. E aí, eu fecho essa parte. Tá? Bem, aqui a gente tem o desenho em linha reta, mas o filtro, ele não é assim, ele é arredondado. Então, eu vou subir aqui 2 centímetros nessa linha aqui, ó, na linha reta, tá? Eu vou subir aqui no meu 2 centímetros. E se eu subir aqui, eu também vou subir aqui no meio, certo? 2 centímetros. Agora, eu vou usar uma curva. Deixa eu pegar a minha aqui. Eu vou usar uma curva para poder juntar esses pontos.
certo? Aqui não pode ter bico, aqui tem que ficar retinho. Então, eu vou só ajeitar esse bico aqui que não pode. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Só que agora, como eu inclinei aqui, eu tenho uma medida maior do que 8 centímetros. A minha medida são 8 centímetros, né? Eu tenho que obedecer para todos os lados essa medida de altura. Então, a minha medida aqui é 8 centímetros, eu tenho que ter 8 centímetros aqui também. Como eu inclinei, essa medida aumentou. Então, eu vou colocar os 8 centímetros a partir daqui de cima. Então, eu vou remarcar aqui, ó, os meus 8 centímetros. E agora sim, eu venho aqui e coloco, fecho aqui essa curva aqui inclinada também, tá bom? Então, aqui, ó, tá vendo? Tem que ter 8, todos os ladinhos, ó, quando eu medir, eu tenho que ter os 8 centímetros, tá bom? Certo? Aí, agora eu vou recortar. Comecei a recortar aqui, recortei aqui nessa parte, mas eu lembrei de um detalhe. Nas laterais aqui nessa parte, eu não preciso acrescentar nada de margem de costura, porque a medida que eu tirei, vocês viram que foi pelo lado de fora do porta-filtro, certo? Então, a medida tá maior. Como isso aqui vai por dentro, então, a medida desse filtro tem que ser um pouco menor do que o do porta-filtro, né? Pra dar certinho, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho margem, mas aqui e aqui eu não tenho. Então, eu tenho que acrescentar margem, né, de costura, tá certo? Então, eu vou acrescentar pra cá 1 centímetro, porque eu vou fazer costura francesa. Então, eu acrescento 1 centímetro aqui embaixo. Tudo isso você tem que ver o tipo de acabamento que você vai dar, tá bom? Então, acrescentei aqui embaixo 1 centímetro. E aqui em cima, eu não vou acrescentar 1 centímetro. Pra mim, meio centímetro é de bom tamanho. Por quê? Porque eu vou pôr o viés. Então, pro viés, aqui, meio centímetro, tá ótimo. E também vou... Bem, agora é só recortar. Ó, já recortei, tá vendo? Então, aqui é a parte reta e aqui é a parte que tava inclinada. Então, agora que vem o pulo do gato nisso. Eu vou precisar da outra parte. Deixa eu ver aqui onde que tá o meu desenho, pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Então, eu fiz um lado. Eu vou precisar deste outro lado aqui. Como que eu vou fazer para obter este lado? Então, agora, eu vou passar uma reta aqui. Vou pegar a minha parte inclinada. Aí, eu pego a minha parte inclinada e vou colocar aqui. Aí, eu vou virar ela de cabeça para baixo, tá? Essa aqui é a minha parte, né? A parte que tava reta aqui e aqui a parte inclinada. Então, eu vou colocar aqui. E vou desenhar de novo este molde. Desse jeito. Agora, eu vou recortar. Bem, aqui, como eu coloquei de cabeça para baixo, então, essa parte aqui é pra cá, certo? Vou recortar de novo aqui. Ó, já recortei, tá vendo? Então,
Eu tenho que pegar e colocar assim, ó, aqui, olha. Essa aqui é a minha parte, né, reta, o meu meio aqui do primeiro molde que eu fiz. Eu vou colocar aqui em cima para observar, não errar o lado, tá vendo? O lado iguais, porque as inclinações são diferentes. Aí, eu vou virar pra cá e vou juntar aqui. Então, eu coloco aqui o meu molde. E vou passar um durex aqui pra juntar, tá bom? Olha só, já colei aqui com o durex. Tá vendo? Então, aqui já tá o meu molde. Isso aqui, eu vou colocar no meu tecido dobrado. Aqui é o meu tecido dobrado, eu coloquei o meu molde aqui em cima. Aqui é o meu fio do tecido, né? Essa flecha aqui é só pra indicar a parte de cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, acompanhando aqui essa parte que tá marcada, que eu marquei o centro. Vou colocar o fio aqui, que é pra eu não me perder. Então, o meu tecido tá dobrado, ó, em 2. Porque eu vou tirar todos os lados de uma vez. Então, eu encosto aqui e marco, né, faço o meu risco, né, aqui no meu tecido, o meu molde. Se quiser cortar direto, né, não tem problema. É só vou marcar para mostrar para vocês, tá bom? Eu fiz vários, gente. É bom que a gente tenha pelo menos uns 2, 3, porque enquanto um tá secando, né, você usa o outro, tá bom? Agora que eu risquei, é só cortar. E ele fica dessa forma, ó. Tá certo? Cortado, ele fica desse jeito. Agora, a gente vai na máquina, passar o viés aqui na beiradinha. Se você tiver um viés pronto, você pode passar o viés pronto. Se você não tiver, você pode fazer um viés com algum tecido de algodão que você tenha, tá bom? Costurei o viés, né? Tá prontinho. Agora, a gente vai costurar as laterais. E agora, você vai decidir se você quer que o seu viés aqui, o enfeite, fique pro lado de fora do filtro ou fique pro lado de dentro do filtro. Você tem que decidir agora como que você vai querer isso, tá certo? Eu já fiz com o lado pra dentro, já fiz pros dois lados aqui, dividindo, né, o viés, e aí ficou assim, ó, pros dois lados, dividido pros dois lados. E agora eu vou fazer então pra fora. Como eu vou fazer ele agora pra fora, e vou fazer costura francesa, então agora é a hora de eu colocar. Tenho que costurar pelo lado direito primeiro, já que é a costura francesa que eu vou fazer. E eu vou querer agora pra fora, né? Então, eu vou colocar o meu alfinete aqui. Se você quiser colocar um alcinho aqui, é só você pegar um pedacinho do seu viés e fazer, né, um acabamentozinho e colocar aqui pra segurar, né? Uma alzelha, né? Pra colocar aqui assim, tá certo? Aí, se você for fazer isso, agora é a hora de você fazer, né? Porque depois que você for costurar, ou então, tem gente que coloca aqui, né? Quando costura o viés. Eu não vou pôr, porque o meu filtro, o meu porta-filtro é da cafeteira elétrica. Então, quando a gente tampa, né, fica tudo ali pra dentro, então não tem necessidade de eu colocar isso, né? Então, eu vou fazer a costura só, sem colocar nada. Então, agora eu vou passar uma costura aqui na beirada, né, com 0,5, para depois virar e passar a outra costura pelo lado do avesso, tá bom? Vou fazer isso agora. Olha só. Passei a primeira costura. Eu quis mostrar pra vocês,
para que vocês vissem, quando eu falo 0,5, é isso aqui, ó, tá vendo? Um pezinho de máquina industrial, ou, se for costurar na máquina doméstica, colocar a agulha para sua direita e aí acompanhar o pezinho de máquina, entendeu? Então, fica desse jeito. Agora, eu vou virar aqui pra dentro, né? Olha só, e vou passar a costura aqui. E agora eu vou passar a costura, não com o pezinho de máquina daquele jeito, mas maiorzinho, aqui, né, com 0,75, que é o pé de máquina doméstico mesmo, que é para não pegar nessa outra costura e fazer um bom acabamento aqui, tá bom? Fiz a costura, tá vendo? Como que fica. Desse lado de cá não fica aparecendo a outra costura que a gente embutiu, certo? Agora, a gente vai costurar o fundo, e eu também vou fazer com costura francesa. Então, eu vou começar por este lado aqui, pelo lado direito. E agora, você decide se você quer que a sua costura fique aqui na lateral, ou se ela vai ficar aqui no centro. As minhas, eu estou fazendo para ficar aqui no centro, né? Eu achei melhor. Então, eu vou colocar aqui, ó, passar a costura aqui assim, com ela desse jeito. E vou passar a costura deste lado, virar e fazer do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui. Tá certo? Vou fazer agora. Então, eu falei que ia ficar pra fora, né, o viés, no fim ficou pra dentro, de novo, né? Mas não tem problema, gente. É você que vai decidir que lado que você vai usar. Eu uso com a costura pra fora. Coloco o pó aqui dentro, entendeu? Por quê? Porque na hora de lavar o filtro é melhor. Tem muita gente que não gosta de filtro assim, né? De tecido, filtro, né? Sem ser de papel industrializado, por causa da limpeza, da conservação. Bem, isso aqui, a higienização, é só ferver a água, né? Ferve a água, lava debaixo da torneira, tira o pó, lava embaixo da torneira e ferve uma água, né? E pronto, certo? Aí depois eu coloco assim, depois que eu lavei, eu tenho um potinho reservado, aí eu coloco dentro da geladeira, ele molhado mesmo, eu ponho dentro do potinho, assim, lá dentro do potinho, e guardo dentro da geladeira. Porque na geladeira ele vai absorver aquela umidade e ele vai secar. Por isso que eu tô te falando que é melhor mais, né, ter mais filtros, uns 2, 3, 4. E eu não gosto de deixar secando fora da geladeira, gente. Por quê? Porque posa bicho, eu não gosto, entendeu? Então, dentro da geladeira eu sei que vai ficar lá, não vai entrar bicho nenhum. E na lavagem, para higienização, com água quente. E para a primeira lavagem do tecido, não precisa ser água quente, né? Não sei se eu falei para vocês. É só lavar normalmente, enxaguar direitinho, porque o algodão cru, ele é sujo, viu, gente? Ele sai, vocês viram lá, né? Então tem que lavar, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado e veja aí os meus depois de pronto, tá certo? Se vocês gostaram, deixa um joinha aí, curte, compartilha, façam de vocês, se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, eu vou gostar de saber, tá bom? Está na descrição, tá bom? Lá na descrição tá o meu Instagram, e aí você entra lá e mostra pra mim, tá bom? Curte, compartilha, deixa o seu comentário, até o próximo vídeo, tchau!